Pessoal, boa noite a todos vocês aí. É um prazer estar falando com vocês aqui, tá? Eu trouxe uma apresentaçãozinha para eu não me empolgar e não acabar falando demais e passar um pouquinho do tempo aqui, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui. Só um minuto. Se alguém, por favor, puder me dar um retorno, se está aparecendo na tela aí, por favor. Tá certinho a tela, pessoal? Ah, Tá. perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Bom, pessoal, eu intitulei essa apresentação eu fiz parte da AgriJúnior, né, durante as gestões de 2016 a 2018. Intitulei esse período aí como Recordes Existem para Serem Quebrados. Para começar, primeiro eu vou falar um pouquinho de mim, tá? Bem brevemente aí. Depois eu vou contar algumas coisas, a minha experiência na AgriJúnior, o que ela contribuiu para mim e contribui ainda. Bom, né, Caio falou um pouco sobre isso, a Simone também. Para mim, o que faz diferença para a gente durante a graduação são as nossas experiências extracurriculares. Então, eu também sempre procurei estar envolvido nisso. Desde que eu estou na graduação, eu sempre estive envolvido nessas atividades, que acredito que o diferencial nosso é isso. São as experiências que a gente tira, são os aprendizados que a gente tira dessas experiências. Primeiro, eu sou um cara apaixonado por esportes, em especial futebol, e ele sempre teve presente na minha vida, é presente na minha vida até hoje. Desde que eu entrei na faculdade, não foi diferente. Faço parte da equipe de futebol da LUV e da Atlética das Engenharias. Ah, o Ícaro está falando de futebol aqui já. Tô, porque no futebol, para mim, conta como uma experiência tão relevante quanto as outras. É aqui que eu tenho a possibilidade, por exemplo, de conversar e de conviver com mais diferentes tipos de pessoas. Um exemplo simples, por exemplo, na equipe da LUV, por exemplo, é onde eu converso com pessoas da física, da matemática, da educação física, da química, do jornalismo. Então, poder conviver com essas pessoas e aprender com essas pessoas e estar junto por um objetivo com pessoas tão diferentes engrandece muito para mim, engrandeceu muito na minha formação. Na Atlética das Engenharias também, fiz parte da diretoria executiva, fui diretor-geral de esportes, e foi aqui na Atlética que eu tive a minha primeira experiência com gestão, que eu já comecei a ter um olhar mais diferente para isso, para essa área, e foi onde comecei a me imaginar desenvolvendo mais e conhecendo mais e aprofundando mais nesse assunto. Eu fiz iniciação científica também lá no DEA, na área de irrigação e drenagem. Toquei um experimento lá durante 1 ano e meio, avaliei diferentes lâminas de irrigação e dose de adubação nitrogenada na cebolinha. Foi um período muito legal para mim, de muito aprendizado. Também não só aprendizado técnico, assim, em relação à área de irrigação, por exemplo, que esse também foi enorme, mas também o meu experimento era um experimento que dava relativamente um pouquinho de trabalho, e era um experimento que eu não conseguia tocar sozinho. Era impossível tocar o experimento sozinho. Eu tinha mais umas 4 ou 5 pessoas que trabalhavam comigo no meu experimento, e eu era o único bolsista. Eu tinha lá a bolsa lá, recebia os R$ 400 por mês lá, mas me incomodava muito o fato de eu ser o único que trabalhava no projeto e recebia bolsa. Então, eu tentava, de alguma forma, eu sempre pensava nisso, não, eu tenho que contribuir com esse pessoal que está me ajudando aí de alguma forma. Para que eu estou aqui, né? Minha obrigação está aqui, estou ganhando R$ 400 por mês, né? É mais que a minha obrigação eu estar aqui, né? Então, a minha moeda de troca era tentar passar o máximo de conhecimento possível para eles. Sempre que a gente ia fazer, vamos retirar umas amostras de solo lá para fazer análise. Aí eu tentava explicar passo a passo por que a gente estava fazendo aquilo, não é simplesmente ir lá coletar a amostra e pronto, alguém deixa lá no laboratório para mim. Explicava o porquê daquilo, o que eu sabia, né, que não era muito, mas o pouco que eu sabia para executar, tentava passar para eles. E assim a gente foi levando. Depois que eu saí da iniciação científica, eu ficava assim, agora o que eu vou fazer agora, né? Eu não queria tocar mais o experimento, queria tentar
uma outra coisa, e foi nessa época que o processo seletivo da AgriJúnior estava aberto, em 2016-2. Eu fiz o processo seletivo, passei, então comecei minha trajetória na empresa Júnior, depois ingressei, fiquei 2 gestões, né? Depois ingressei no programa Gestão na Prática, é um programa de extensão da UFV também, onde a gente leva conteúdos relacionados à gestão e empreendedorismo para todas as pessoas interessadas, estudantes, profissionais da região. Prestamos alguns projetos de consultoria também relacionados à gestão. Me desenvolvi muito também lá, e a minha base toda para estar trabalhando nesse programa veio da AgriJúnior, com certeza. Atualmente eu sou estagiário na parte de originação de cacau na Cargill, estou lá desde o ano passado. Originação é um setor que envolve compras, previsão de safra e sustentabilidade. Utilizei até hoje lá muito pouco bagagem, vamos dizer assim, técnica, né? Vamos dizer assim, de disciplinas mesmo, e tudo dentro do estágio, por exemplo, na Cargill. E no processo seletivo da Cargill, tudo que eu usei eu aprendi na AgriJúnior, absolutamente tudo. Foi um processo seletivo de umas 4 ou 5 etapas, 3 ou 4 presenciais, assim, né? A gente já estava numa pandemia, então foi tudo online, mas em contato direto, assim, com gestores, com entrevistadores, com recrutadores. E tudo que eu utilizei lá, eu aprendi na AgriJúnior. Se eu estou na Cargill hoje é por causa da AgriJúnior, e eu falo isso com muito orgulho e digo de peito aberto mesmo. Quando começaram a divulgar o evento dos 25 anos da AgriJúnior, já comecei a ver assim, uns palestrantes, uns convidados. Aí eu já comecei a pensar, se eles não me chamar para fazer alguma coisa, eu vou ficar incomodado. Porque eu costumo falar, né? O pessoal vem, conversa comigo, Ícaro, me ajuda a fazer isso aqui, você está meio ocupado, não sei o que, você pode me ajudar? Aí eu até brinco, se você não me pedisse para te ajudar nisso aí que eu ia ficar incomodado. Então, eu já confesso para vocês, se eu não tivesse sido convidado para fazer uma participaçãozinha aqui, eu ia ficar muito triste, mas deu tudo certo, estamos aqui, e eu agora vou começar a contar para vocês um pouquinho de como que foi a minha passagem aí na AgriJúnior nessas 2 gestões aí. A primeira gestão, assim, né, vamos dizer assim, primeiro metade de gestão, 2016-2, como eu comentei com vocês, eu entrei num processo seletivo extraordinário. Extraordinário porque, normalmente, o processo seletivo da AgriJúnior era realizado, na época, no início do ano. E eu entrei no segundo semestre. Foi lá para setembro, outubro, assim. Apareceu oportunidade, eu fui, conheci algumas pessoas que, não da gestão atual, tinha pouco contato com as pessoas da gestão desse momento, mas conheci algumas pessoas que tinham sido parte, né? O pessoal da gestão do Caio aí, eu conhecia bastante, algumas pessoas, então, me incentivaram, e aí eu fui. Antes do processo seletivo, assim, eu dei uma estudada sobre a AgriJúnior, né? Fui na página, vi as diretorias, procurei saber o que era, porque eu imaginei que podiam me perguntar, né? Qual que eu queria, qual que eu me sentiria à vontade. E aí, logo de cara, assim, lendo, assim, eu me interessei pela diretoria de qualidade e me perguntaram isso durante a entrevista. Qual diretoria que eu tinha interesse. E assim, ó, eu confesso para você, nunca vou esquecer. Eram umas 5 ou 6 pessoas me entrevistando. Quando eu falei que era diretor de qualidade, eu consegui perceber no rosto de umas 3 ou 4 pessoas que eles ficaram assustados. Porque normalmente ninguém sabe o que faz a diretoria de qualidade direito, ninguém não tem muita noção do que é. Depois, quando está lá dentro, a gente entende tudo. Mas eu tinha estudado, eu tinha começado a fazer algo relacionado à qualidade na Atlética, quando eu estava quando eu fui da gestão lá a gente chamava de desenvolvimento. Então, eu queria me aprofundar naquilo ali. Fui aprovado, entrei como trainee da diretoria de qualidade. Fiquei lá, tivemos esses primeiros 4 a 5 meses aí. Quando eu entrei na diretoria de qualidade, já tinha a Thalissa e a Ingrid. Essa foto aqui é do meu primeiro dia na sede. Nunca nem tinha ido na sede da AgriJúnior, sabia nem onde era, que era no anexo lá do DEA. E no meu primeiro dia lá, já foi batendo prego na parede para a gente colocar esse quadro lá. As meninas já estavam com essa ideia de fazer o gestão à vista, né? E na hora lá a gente começou, cortou os papelzinhos, arrumamos esse EVA que tinha lá. Não, vamos colocar isso na parede hoje uma vez, vamos fazer esse negócio funcionar. E isso aqui no meu primeiro dia foi que a gente instalou esse quadro lá e foi uma prática que continuou. Não sei se continua ainda, acredito que sim, talvez adaptado, claro, né? Mas a gente, durante as minhas 2 gestões,
e sei que a gestão depois também continuou sendo utilizada e sendo efetivo o nosso quadrinho lá do Gestão à Vista. Esse foi meu primeiro minha primeira, vamos dizer assim, né, minha primeira gestão lá como trainee, e foi me feita uma proposta de continuar o meu experimento de iniciação científica, fazer algumas outras análises nele lá, e eu estava bem tentado, né, aceitar, porque tem bolsa, né, isso querendo ou não, impacta, né, na nossa decisão, e estava uma debandada geral da AgriJuno. Eu ia ficar sozinho na diretoria, a Thalissa e a Ingrid iam ter que sair, muitas outras diretorias iam ficar em vacância, e eu falei assim, velho, o que eu vou fazer, cara? Eu praticamente sozinho, não sei nada ainda disso aqui, e vou continuar, tô com essa proposta boa aí, e aí tive uma conversa, eu e a Thalissa tivemos uma conversa mais séria, assim, ela me incentivou, e essa conversa que eu tive com ela me fez permanecer na empresa, e foi o desafio, que nós ficamos em 7 membros na empresa, sem presidente e sem vice-presidente. Desses 7 membros, tínhamos eu e a Verônica, que tinham acabado de entrar na empresa, mais umas 3 ou 4 pessoas, mais umas 2 ou 3 pessoas que eram daquele ano, né, 2016, tinham entrado no início de 2016, e mais umas 2 pessoas que já estavam desde a outra gestão. Então, a gente sabia que a gente ia enfrentar um desafio imenso para tocar essa gestão aí em 2017. Né? Mas a gente encarou. E aí, no início de 2017, né, com o processo seletivo, eu falo que veio o gás que estava faltando para a gente. Essa aqui foi todo mundo da gestão 2017, né? Esse pessoal que está aqui de cima era o 7 doido que estava sozinho lá no início, e o pessoal que está sentadinho aqui mais embaixo aqui foram os candidatos que foram aprovados no processo seletivo. Foi um processo seletivo sensacional. A gente discutiu muito para alocar, nem para a gente alocar eles em diretorias, porque todo mundo queria todo mundo. Não, precisa de fulano, precisa de ciclano, esse fulano está aqui, precisa de vir para cá. E foi muito bom. E simplesmente eles foram o gás que a gente precisava, não nem em relação somente à mão de obra, né? Foi do aprendizado que nós tivemos com os trainees que entraram no início de 2017. Com isso, né, eu consegui, veio para a diretoria de qualidade mais 2 pessoas, a Ana e a Antonella, né, meninas sensacionais, as duas estão no meu coração, trabalhamos juntos até hoje, no Gestão na Prática. As duas vieram para a diretoria de qualidade, que já era uma diretoria bem estruturada, graças a Deus, mas a gente queria colocar coisas novas. Então, conseguimos adaptar algumas práticas, estudamos muito, começamos a estudar, por exemplo, sobre ferramentas de qualidade que ninguém nunca tinha visto. Cada dia eu aparecia com uma ferramenta nova, a Antonella com outra, a Ana com uma, e a gente ia conversando sobre aqui, não, isso aqui dá para aplicar aqui, vamos adaptar e fazer aqui. E foi sensacional trabalhar com as meninas desde então. Isso aqui é um momento que a gente tinha na prática do chá com a qualidade, né, onde a qualidade conversava com cada uma das diretorias para levantar, né, quais são os pontos fortes, os pontos fracos, as fraquezas, as ameaças de cada uma das diretorias. A gente fazia esse brainstorming, assim, alguém da qualidade ia conduzindo a discussão, né, para a gente levantar, e dali a gente já saía com um plano de ação para a diretoria, conseguir se desenvolver, potencializar os seus resultados, e potencializando os resultados da diretoria, consequentemente, a empresa vai evoluir junto. Esse foi o nosso foi a primeira coisa que a gente trabalhou, assim, foi estruturar bem essa organização interna, né, desenvolver, mapear processos, consolidar algumas coisas. A gente estava passando um momento que a gente precisava fazer umas revisões no estatuto, no regimento interno também. Então, a gente gastou um bocado de tempo nessa estruturação primeiro, que a gente entendeu que primeiro a gente precisava consolidar algumas coisas. Conseguimos consolidar, e lembro que a gente teve, depois de uma reunião assim dos diretores, a gente decidiu que era a hora de empresa júnior, da Igreja Júnior, realizar projetos. A gente sentou um dia e conversamos. Galera, gestão é ótimo, eu mesmo sou um cara apaixonado com gestão, mas empresa júnior, ela é feita para realizar projetos. E aí a gente entrou com isso, começamos a fazer
muita pesquisa, uma captação ativa mesmo de projetos, por entender que esse era o momento. E que a gente, depois de já estruturados, né, internamente, a gente tinha que passar para esse momento de fato, realizar projetos. Essa foto aqui é de uma visita, a gente atendeu esse produtor aqui, fizemos um projeto de irrigação e uma outorga para ele também, né? Um produtor de Teixeira, se não me engano, se não me falha a memória. E a partir depois de já estruturados e tudo, realizando projetos, isso no segundo semestre, assim, mais ou menos, de 2017, começamos com isso, foco agora é projeto, projeto. Chegamos a um momento em estar, se não me engano, todos os membros da empresa estavam envolvidos de alguma forma em projetos. Todo mundo que estava passando pela empresa estava fazendo projeto. E isso foi bem legal, foi um ponto marcante para a gente também. Aí, já partindo para a gestão de 2018, depois de entender, de ter organizado, estruturado, consolidado algumas práticas internas, ter entendido, mudado o foco, que o foco da empresa é sempre realizar projetos, a gente falou, beleza, estamos realizando projeto, agora nós precisamos quantificar algumas coisas, quantificar tudo, né? Quantificar algumas coisas. E foi aí que a gente fez, de fato, assim, um planejamento estratégico. Tenho muito orgulho, isso aqui é o mapa estratégico que a gente fez, do nosso planejamento estratégico, que a gente realizou em 2018, para o ano seguinte, 2017, para o ano seguinte. Foi uma coisa que demandou muito estudo da gente, principalmente, na época a gente ainda não tinha vice-presidente, eu fui vice-presidente depois, nem acabei nem falando, né? Fui trainee de qualidade, gerente de qualidade e vice-presidente, mas nessa época que a gente estava estudando sobre um planejamento estratégico, eu ainda era da qualidade, e a qualidade assumiu essa responsabilidade de fazer o planejamento estratégico. Então, a gente estudou muito, a gente se capacitou, fizemos alguns cursos para saber o que é um planejamento estratégico, como que faz um planejamento estratégico, por que se deve fazer um planejamento estratégico. Então, a gente se estudou muito para fazer o planejamento estratégico perfeito. Coloquei entre aspas aqui, que eu vou contar para vocês depois por que ele não foi perfeito. Nos reunimos, né, para fazer o momento mesmo do planejamento estratégico, e o primeiro passo lá foi fazer a atualização da missão, visão e valores, né? É uma coisa que me marcou muito. A gente tinha lá um valor, né, que era tratorar. Pô, uma palavra, cara, tem tudo a ver com o curso de engenharia agrícola e ambiental, né? E tem um significado. Só que na época, né, a gente foi ver assim e ninguém sabia o que significava a palavra tratorar, né? Tinha um contexto ali, mas a gente teve que pesquisar o que significava aquilo, né? Tinha a ver com passar pelos obstáculos e tudo. E a gente conversou, galera, beleza, uma palavra legal, um valor muito legal, né? Tem a ver com o nosso curso, mas reflete a nossa realidade hoje? Faz sentido para a gente hoje? Ou a gente tem que pensar em valores que realmente fazem sentido para a gente, para nós que estamos aqui na gestão 2017-18? Então, apesar de aquele valor, com certeza fazia todo sentido do mundo para quem definiu ele. E só que na nossa época, ninguém entendia, não fazia muito sentido. Então, por exemplo, isso foi uma coisa que nós fizemos, nós não substituímos, né? Tiramos esse valor, definimos outros valores, fizemos algumas alterações na missão e na visão também da empresa, e planejamento estratégico é para isso mesmo. Isso não é uma coisa fixa, né? Isso tem, principalmente em empresa júnior, que a gente tem muita rotatividade, né, de membros, né, de cenários. Então, a gente precisa estar revisando isso sempre que possível mesmo. E a gente revisou, definimos valores que faziam mais sentido para a gente, para a nossa gestão naquele momento. Isso foi uma das coisas que eu lembro direitinho disso do tratorado, nossa discussão na época lá, não me lembro quem, mas alguém falou, mas o que é isso? Isso faz sentido para a gente hoje? Então, foi essa quebra de paradigma também, da gente conseguir se dedicar para isso e entender aquilo ali tem que fazer sentido. Senão, a gente tem que encontrar o que faz sentido para a gente ali. Dentro do planejamento estratégico também, né, nós definimos objetivos, indicadores, metas e ações, né, que é basicamente o que se deve fazer no planejamento estratégico é isso, né, missão, visão, valores, definir objetivos, indicadores, metas e ações. Fizemos isso,
E eu considero, né, que o planejamento estratégico foi um golaço nessa gestão, falando assim, de nível pessoal, né? Foi um golaço que eu fiz, mas também foi onde mais errei. A gente tinha estudado muito, tinha entendido o que era um planejamento estratégico, a sua importância. E uma das coisas que a gente mais ouvia, mais a gente ouvia quando a gente estava fazendo o curso sobre se capacitando. Tudo tem que ter um responsável. Tem que ter uma pessoa que vai ser cobrada por aquela meta, por aquela ação, por aquele objetivo. Tem que ter. E a gente fez, conduzimos o planejamento estratégico, fizemos, até voltar aqui, isso aqui é todo o nosso planejamento estratégico, né? Então, isso aqui a gente tinha um objetivo lá, de aumentar o faturamento, aí tinha uma meta de faturamento. E aqui tinha as ações que a gente ia fazer para atingir essa meta de faturamento. Então, aqui dá até para ver, tem umas, não sei se está dando para ver para vocês, mas a gente definia responsáveis. Ah, isso aqui é o Bruno, isso aqui é o Átila. E a gente ia acompanhando por aqui. O que foi o principal erro? Faltou o responsável aqui, ó, na meta, em cada uma das metas, ó, nem está aqui. Porque a gente esqueceu. Eu esqueci de fazer, de colocar um responsável da meta. A gente tinha os responsáveis pelas ações, não tinha os responsáveis nas metas. O que aconteceu? A gente fazia o acompanhamento disso, do planejamento estratégico das ações, semanalmente ou quinzenalmente, e até então tudo certo. Até contar uma coisa que aconteceu também, a gente fez planejamento estratégico um pouco antes das férias, assim, e a gente definiu algumas ações para algumas pessoas realizarem durante as férias. Primeira reunião que tivemos, depois que voltaram às aulas, eram assim, se a gente tinha, não sei, tá? A gente tinha 10 ações para fazer nas férias, tínhamos realizado 2. Aí eu apresentei, né, como que estava o andamento, né? Aí eu falei, vou ter que mostrar, né? Aí eu marcava assim ainda em vermelho, ó, tal ação que é sob a responsabilidade de tal diretoria, de tal pessoa, tá? Várias pessoas vieram para mim e falaram assim, Ica, volta aí na apresentação, deixa eu ver o que está sob minha responsabilidade. Aí eu ia, mostrei, mas falei, cara, isso aí tá disponível para você no Drive da empresa, já está lá. Você acessa isso aí no seu celular, a hora que você quiser. E depois disso eu entendi. Esse acompanhamento ele tem que ser o máximo, o mais visível possível e o mais frequente possível. Então, passei toda semana a conversar, a perguntar, ó, quantos por cento você já fez dessa ação aqui? Quantos por cento você já fez disso? Como é que está esse andamento dessa atividade aqui? Tinha reunião toda semana que eu fazia sobre isso. E apresentava na semana seguinte para todo mundo. Depois, né, esse mapa aqui ele ficou exposto na sede, né? E aí, à medida, o Bruno falou, olha, essa ação aí, eu já fiz 70% dela. A gente ia aqui, colorir alguma coisa que representava 70% aqui dessa barrinha e íamos acompanhando assim. Isso aqui ficava pregado lá na sede, ainda tinha esse acompanhamento toda semana e apresentávamos ainda na reunião. O que eu errei foi em não colocar o responsável nas metas, como eu falei. Então, a gente estava para encerrar a gestão, estava faltando uns 2 meses, tinha umas 2 metas lá que a gente ainda estava, tipo, 30, 40% para bater elas. Eu falei, e agora? Eu era responsável pelo planejamento, então eu tenho que cobrar, né? Vou lá cobrar, vou cobrar quem? Não tinha o responsável das metas. Então, por isso que eu falo que foi onde eu também mais errei, principalmente por essa questão de não ter colocado o responsável. E aí, o que eu tive que fazer? Eu que errei, né? Ficou tudo sob minha responsabilidade. Claro que eu não fiz nada sozinho, né? Fizemos uns planos emergenciais lá que possibilitou. No final, conseguimos bater todas as nossas metas lá que a gente tinha definido. Então, nós erramos, né? Conseguimos aprender, corrigimos o nosso erro e o resultado apareceu. Naquela gestão lá que começou com 7 membros, a gente bateu recorde em faturamento, recorde em projetos realizados, e recorde de inscritos no processo seletivo do ano seguinte, que era uma das metas que a gente tinha estabelecido também. Então, foi porque a gente acreditou, a gente errou, né? A empresa Júnior é para isso mesmo, é onde a gente tem esse espaço, que no mercado depois você não vai ter tanta essa possibilidade. Então, que bom que eu errei quando podia, que a gente conseguiu corrigir ainda, e que bom que depois disso, essa cultura de resultado, pelo que eu pude ver, pelo acompanhar das gestões depois, gestões seguintes, continua até hoje. Chegando aqui no final já, falar um pouquinho sobre os meus aprendizados, né? Eu costumo falar que a empresa Júnior
foi o meu maior laboratório. Foi onde eu pude errar, onde eu errei muito, mas o principal foi aprender com os meus erros, né? Conseguir consertar os erros ainda dentro da empresa Júnior, para mim, foi sensacional. Foi na empresa Júnior que eu tive o meu primeiro contato com o produtor rural. Hoje, no estágio, eu converso com produtores praticamente todo dia. Então, nunca tinha tido um contato direto, assim, de conversar, de tentar vender algum projeto nesse sentido com o produtor rural. E foi lá que me possibilitou isso. Lembro muito bem de uma das primeiras visitas que eu fui fazer. A gente estava lá, era um produtor que já tinha feito um projeto na Agrijuna, a gente entregou o projeto para ele, ele ia executar o projeto, né, ia contratar alguém para executar o projeto, a gente não ia implantar lá, era um sistema de irrigação. E aí ele fez alguma coisa errada, eu não me recordo direito, que ele não fez o projeto do jeito que a gente passou para ele. E a gente teve que voltar lá depois, que deu um outro problema, e a gente foi para corrigir esse problema. E aí eu lembro que na época, alguém comentou para o produtor, mas é porque você não seguiu o projeto lá que a gente passou, né? E aí ele falou, não, eu fiz tudo igual estava lá, não sei o quê. E a gente sabia que ele não tinha feito. E foi aí um aprendizado que eu tenho em relação a contato com o produtor rural. O produtor rural nunca está errado. A gente tem que aceitar, ouvir e conseguir mostrar para ele de alguma outra forma, mas não falando assim, não, você tinha que ter feito aquilo, você não fez. Mostrar para ele, saber conversar, para mostrar para ele que tinha um jeito melhor de se fazer aquilo para chegar num resultado melhor. Então, minha primeira vivência com o produtor foi graças à AgriJuno. Ferramentas de gestão, comentei lá no processo seletivo da Cargill, por exemplo, usei SWOT, usei 5W2H, usei PDCA, tudo, essas 3 ferramentas principalmente, eu aprendi na AgriJuno. Se eu não tivesse passado pela AgriJuno, eu não ia saber nem do que se tratava no processo seletivo que eu passei agora recentemente, ano passado. Então, e depois também, no programa de gestão na prática, eu já trabalhei em projetos de consultoria, que eu apliquei essas ferramentas que aprendi na AgriJuno. Claro que consegui me desenvolver mais nelas depois, até por causa do estágio mesmo, no gestão na prática, no estágio hoje, mas pontapé inicial, onde eu aprendi tudo primeiro, foi na AgriJuno. Claro, um outro ponto em relação à vivência empresarial, né? Saber trabalhar focado em resultados, com foco em resultados, aquela experiência mesmo de ter que entregar alguma coisa, ter um cliente no final da ponta, né? Ter que ter entregas, ter cobrança sobre você, saber cobrar quando se deve também, saber estar com pessoas, gerir pessoas, que é algo que a gente aprende nesses momentos também. Então, essa oportunidade de vivência empresarial mesmo que a AgriJuno me proporcionou também, ainda na graduação, foi sensacional. Estou chegando para o final aqui, e eu coloquei lá, né, no título da capacitação, né, recordes existem para ser quebrados. Mas aí eu pergunto, os recordes que a gestão que eu participei quebrou, para mim, são o maior legado? Eu vou falar para vocês que não. O maior legado para mim, que a AgriJuno deixou para mim, foi eu ser um membro da diretoria de qualidade, depois assumir a vice-presidência. Lembro perfeitamente, no dia que eu estava, uma reunião assim com os pessoal que entrou depois dessa gestão aqui ainda, os trainees. Eu tinha feito uma apresentação sobre a AgriJuno, eu falei um pouquinho do nosso planejamento estratégico que a gente tinha para fazer no ano, para os trainees. E depois dessa reunião, a Ana e a Antonella, que era da qualidade, ia ter uma reunião com os trainees da qualidade. E aí, eu era da qualidade antes, elas me perguntaram, oi, você quer participar da reunião também, não sei o quê? Aí eu falei, eu vou participar, mas eu não vou falar nada, não. Vou ficar só aqui, só assistindo mesmo. E fiquei lá. E aí eu me lembrei de que quando as meninas entraram, eu fiz uma reunião com elas também. Passei o que a qualidade faz, quais são os nossos 3 pilares, o que a gente faz, qual que é o objetivo, quais são as atividades que a gente executa. E eu, quando eu passei para as meninas, foi numa anotação toda porca lá, um papel que eu peguei, escrevi lá e fiz uns trem lá. E ver a Tom e a Ana passando isso para os trainees de uma maneira muito, mas muito melhor do jeito que eu passei para elas, ver que eu pude contribuir com o desenvolvimento delas e que elas fizeram melhor do que eu, para mim isso ali não teve preço. Mesma coisa se repetiu no planejamento estratégico. Conduzi o planejamento estratégico, falei ali com vocês, fiz um monte de coisa errada.
Aí a Tom me convidou, já tinha saído da empresa, mas me convidou para participar do processo seletivo do planejamento estratégico da AgriJúnior depois, da gestão que ela ia assumir a vice-presidência. Eu fui, participei, né? E, cara, ver ela conduzindo o planejamento estratégico de uma maneira muito melhor do que eu conduzi, isso para mim não tem preço. Então, ver a empresa se desenvolvendo, fazendo mais do que quando eu passei lá, isso para mim não tem preço. Então, recordes são números, a gente conseguiu, a gente ficou muito feliz por isso, mas para mim, Ícaro, o que mais me importa, o maior legado que a AgriJúnior deixou para mim foi ver pessoas que vieram depois de mim fazendo muito mais do que eu fiz. E a AgriJúnior, a tendência que a gente já está vendo aí, e depois vocês vão ouvir falar aí agora com a Tônia e o Iago do ano da federação. Isso para mim é o meu maior legado. É ver pessoas que passaram depois de mim fazendo muito mais do que eu fiz. Então, não tem preço isso para mim. Sentir isso, para mim, é algo que não dá nem para falar sobre. Então, pessoal, eu queria agradecer o convite, né, a Isabela, que me convidou para estar passando isso aqui, falar um pouquinho da minha vivência aqui na AgriJúnior com vocês. Fiquei muito feliz pelo convite, queria agradecer, e apesar de todas as experiências extracurriculares que eu tenho, que eu fiz, que eu tive a oportunidade de fazer, eu sempre vou ser o Ícaro da AgriJúnior. Então, a AgriJúnior, eu vou estar sempre à disposição de vocês, sempre que precisarem, por que quer que seja, podem contar comigo. É sempre um prazer, e como eu falei, eu fico triste quando não me chamam para participar das coisas da AgriJúnior. Muito obrigado, pessoal. Se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição aí também. Obrigado, viu?